Romanos capítulo 6, nós vamos ler dos versos 1 ao 10. Já trabalhamos com esse texto na semana retrasada, vamos prosseguir com ele e provavelmente nos próximos domingos também. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Romanos capítulo 6, versículo 1. Como viveremos ainda no pecado? Versículo 2. Nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Veja, é um texto que aparentemente é simples. Ao mesmo tempo, como é próprio em Romanos, alguns trechos ou são ambíguos para nós, ou a gente não os compreende adequadamente. Na semana retrasada, quando iniciamos esse caminho, destacamos de início que o crente é justificado pela fé em Cristo, e não por suas obras, e que então, por isso, porque é uma obra de Cristo, de cima para baixo, fundamentada em Deus que não muda, a gente fica firme na graça dele. É por isso que a gente não tem medo de perder salvação. É por isso que a gente não tem a insegurança que é própria daquele que traz para si o meio de sua salvação. Mas, ao contrário, a gente deixou nossa própria justiça pela justiça de Cristo que nos foi imputada, doada, dada pela fé, de modo que eu tenho paz com Deus. E essa paz lança fora o medo, a dúvida, a desconfiança. Você pode chegar num culto aqui, no início dele, cheio de dúvidas, medos, insegurança, falta de vontade de cantar, porque talvez a tua semana não foi boa, ou o teu mês não foi bom. Mas isso não mudará a verdade de que você é salvo pela fé em Cristo e não por obras, e que isso é dom de Deus e que não depende de você. Porque aí sim você estaria com medo, você aí sim estaria inseguro, você aí sim poderia estar até numa espécie de cadeia religiosa, apto a ser manipulado por promessas de falsos mestres que, te acusando ou te colocando em dúvida, podem te fazer caminhar ou agir de maneiras que lhe interessam.
O perigo da manipulação, da igreja ser um lugar de controle, do pastor deixar de ter o lugar de servo e de irmão igual aos seus irmãos, e ocupar um lugar de detenção da verdade, em nome disso ainda criar situações para controle e manipulação, é perverso. E é por isso que é nesse texto, e é na graça de Jesus, e é na obra da cruz, que repousa a nossa esperança. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus. Não é por meio da igreja do caminho, não é por meio de um pastor, não é por meio daquilo que eu faço, mas é por meio daquilo que Cristo fez, e eu recebo gratuitamente. Eu posso esquecer essa verdade, ela pode ficar ofuscada, eu posso, diante dos desafios de cada dia, deixar isso meio que adormecido em minha vida, mas o culto também nos ajuda a rememorar, assim como a ceia é em memória do que Jesus fez e do seu retorno, a pregação do Evangelho vai colocar de novo no teu lugar, Filho de Deus, resgatado pelo sangue do Cordeiro, para que você tenha paz. Esse capítulo 6, ele é antecedido por uma expressão muito vigorosa. Ali no capítulo 5, versículos 19, 20 e 21, que eu destaquei inclusive. Superabundou a graça, mas há uma outra expressão igualmente forte, reinou a graça. Olha só. Superabundou a graça, e no versículo 21, como o pecado reinou pela morte, também reinasse a graça pela justiça que conduz à vida eterna. E de novo, por meio de Jesus Cristo. E é disso que nós viemos falar hoje à noite aqui. Além disso, Paulo vai dizer nesse texto que o Deus da graça não só perdoa pecados, e esse é o nosso tema hoje à noite, mas que Ele nos liberta de pecar. Pois a graça, além de justificar, santifica. Tito vai dizer, educa. Pastor, o senhor está dizendo então que é possível não pecar? Não, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que a graça que salva também é uma graça que qualifica, que transforma, que reeduca, que santifica. Porque primeiro ela nos une a Cristo. E esse texto do capítulo 6 de Romanos, nos primeiros 14 versículos, vai falar exatamente disso. O resultado da nossa união com Cristo, quando a gente foi salvo pela fé e regenerado foi pelo Espírito e foi tornado o templo do Espírito, nós fomos unidos a Cristo. Cristo vive em nós pela fé. Isso não é pouca coisa. O Rei do Universo viver em nós. E a segunda parte do capítulo 6, a partir do versículo 15, nós somos informados que agora não só há uma identidade com Cristo nessa nova caminhada, mas essa nova caminhada nos faz servos ou escravos da justiça. Sim, é possível usar essa expressão, de você estar devotado, quase como que não conseguindo fugir pela vida recebida e nova vida, você não consegue fugir a fazer o que é bom. Você fará o que é bom, você aprenderá o que é bom, você será capaz de fazer coisas que você nunca fez. Basta a gente pensar aqui como a gente era antes de conhecer Jesus. E o que hoje a gente pode perceber do que Jesus fez em cada um de nós. Mas é claro
Paulo não está dizendo aqui que é impossível que um crente cometa pecado. Mas ele está dizendo sim que a nova vida recebida não foi dada para uma vida de pecado. Ao escrever que nós morremos para o pecado, veja os versículos 2 e 3. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? Note essa expressão. Paulo aqui está falando que quando fomos unidos a Cristo, é possível dizer que nós também carregamos a penalidade do pecado. E é claro que alguém poderia reagir assim, mas isso é uma heresia, foi Cristo quem carregou sobre si os nossos pecados, eu não carreguei nada, pastor. O Novo Testamento nos diz não apenas que Cristo morreu em nosso lugar, mas que Ele morreu por nós e como nosso representante. Dessa forma, pode-se dizer também que nós morremos nele e através dele. 2 Coríntios 5,14, estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, morrer para o pecado aqui não é ficar insensível a ele, como muito já se pregou. A tal ponto que pessoas foram rebatizadas, por quê? Porque elas achavam que batizadas agora, elas não podiam mais pecar. Isso foi uma crise nos primeiros séculos da igreja, sabia? Sim, eles eram rebatizados a cada vez que voltavam a pecar, porque a ideia subjacente era, foi batizado, tem uma nova vida, não posso pecar. Pecou, então não nasceu de novo. Mergulha ele na água de novo ou derrama água sobre a sua cabeça. Então, uma coisa é falar da graça de Deus que salva e que a gente não participa em nada. Outra coisa é dizer que nós não vamos pecar. Mas há um caminho bíblico aqui de experimentar a graça que salva e uma reeducação para a conduta que nos bota a caminho de uma vida de discípulo. Veja os versículos 4 e 5, que foi onde paramos no último encontro. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Escute, muito importante. A morte e a ressurreição de Cristo não são apenas fatos históricos e doutrinas significativas. São também. Mas são experiências pessoais que eu e você podemos ter pela fé. Isso aqui é fundamental. Fomos, está falando de nós, os cristãos, fomos sepultados com ele na morte de Cristo pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado, nós também participemos da ressurreição, como numa novidade de vida. Através da fé viemos a participar daquilo que Jesus fez, sua morte e sua ressurreição. Portanto, nós fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo. Aliás, se há alguém entre nós que ainda não se batizou, nos procure. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado mediante a glória do Pai, e não tem como pensar outra coisa a não ser através de um imenso poder, assim também vivamos a nova vida de ressurreição de Cristo, que começa agora e se completa no dia da sua ressurreição. Mas atenção, a ressurreição de Cristo não é como a de Lázaro. A gente tem essa prática comum de dar às palavras o mesmo sentido para agentes diferentes. E nós já vamos falar sobre isso, ou seja, esse poder de nova vida
que Deus derramou sobre nós, através da nossa união com Cristo, é um poder semelhante ao poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então não se intimide quanto à nova vida que Deus deu para nós. Não seja medroso, não seja tímido, não seja covarde. E ao falar isso, eu falo também para mim. E lembro aqui sempre de Timóteo, já pastor, tendo que ser admoestado, animado, conscientizado do poder em que Timóteo operava. E que maior era aquele que estava com Timóteo do que aquele que está no mundo. Então quero dizer para você hoje à noite, de novo, que a experiência da cruz não é só um fato, mas é algo do qual participamos pessoalmente, pela fé, ao morrer e ao ressurgir. Veja o versículo 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. De novo, versículo 5 parece endossar essa participação dos benefícios, das obras, dos méritos de Cristo. E destaca a figura do batismo. Dois autores, falando sobre esse texto, escreveram assim: o mergulho nas águas correntes foi como uma morte. O momento em que as águas passaram sobre a cabeça, um sepultamento. E o erguer-se outra vez para respirar a luz do sol, foi uma espécie de ressurreição. Às vezes a gente pensa em batismo em termos meramente simbólicos. Ou olha para essa cruz também de uma maneira muito simbólica. Mas essa cruz aqui é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o batismo nas águas é essa manifestação salvífica de Deus através de um elemento físico que é a água, que nos dá a dimensão da limpeza, da regeneração, da transformação, de descer e subir dela uma nova pessoa. Estamos longe de saber ao certo se os primeiros batismos eram feitos por imersão total, quer dizer, afundar a pessoa plenamente até ela ficar toda debaixo d'água. Há muita discussão sobre isso e, ao mesmo tempo, também é tranquilo entre as igrejas que isso não é tema fundamental, a maneira do batismo. Porque alguns quadros primitivos do batismo de Jesus retratam ele de pé num rio, com água pela cintura, enquanto João Batista derrama água sobre a sua cabeça. Porém, a verdade aqui, importante, de morrer para a velha vida e ressurgir para a nova, é que fica e que é inegociável. Ou seja, o nosso batismo, já houve quem escreveu, é uma espécie de funeral. Ele é uma espécie de nova vida, de novo começo, mas antes disso, ao mergulhar, ele é morte, condenação do pecado. Tanto que algumas pessoas se afogam, né? E nem todo mundo está preparado para essa imersão. Um enterro, sim, como também um ressurgir da sepultura. Pois interiormente pela fé e publicamente através do batismo, nos unimos a Cristo. Na sua morte e na sua ressurreição. Aliás, eu estava cantando ali, e eu costumo prestar atenção no que eu canto, mais do que nos instrumentos. Porque assim como a gente relê a Bíblia e relê coisas que a gente esqueceu e elas ganham um significado importante, quando a gente canta canções bíblicas, Deus também fala.
O culto começa quando você entra por essa porta aqui. O louvor não é um aquecimento. Não menospreze a palavra de Deus cantada. Não menospreze. Teve ocasiões em que eu disse assim, pregador não precisa nem subir mais. Através de uma letra, Deus falou, mas uma canção, em especial hoje, eu observava, né, sobre a nossa atitude de correr para a cruz. Correr para a cruz. A cruz é vergonha? Como assim correr para a cruz ou ir em direção à cruz? Porque a gente tem muito aquela ideia da cruz como vergonha, julgamento e sofrimento. E é verdade. E nós vamos retomar essa canção no final. E ela vai atender bem ao que Paulo está aqui começando a nos dizer. Veja, interiormente, pela fé, acontece uma transformação, e fisicamente, através do batismo, se evidencia uma união com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. E aqui Paulo então fala de algumas bênçãos que a gente recebe por causa disso. Veja o versículo 6 agora. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Texto difícil. Texto complicado. Palavras aqui como velha natureza. O que é velha natureza? Corpo do pecado. Uma outra expressão delicada. E escravos do pecado. Mas eu evidencio nesse texto o propósito final de Deus aqui a ser obtido no final. Libertação do pecado. Isso a gente conclui bem. E não sejamos mais escravos do pecado. Um pouco antes disso, porém, é dito que o corpo do pecado deve ser destruído. E é muito importante aqui a gente não culpar o corpo que Deus deu, achando a gente que o corpo é a causa de todos os nossos males. O corpo é veículo do mal. Também é afetado pelo mal, mas o problema está no coração. E por que não dizer na pessoa toda? Para ninguém achar aqui que coração é sentimento somente. Não. Quando Jesus diz que do coração do homem procedem os maus desígnios, Jesus quis mostrar que a gente foi por inteiro afetado, pervertido, de dentro para fora. E o corpo acaba até mais sendo veículo daquilo que está dentro. Por isso é um perigo sempre tratar de fora para dentro. E a expressão, então, corpo do pecado, não quer dizer aqui que o nosso corpo é pecaminoso. Até porque o corpo obedece, ou deveria. Nossa mente, nossas decisões. Mas, na verdade, o sentido da expressão é corpo enquanto condicionado pelo pecado. Já que o pecado usa o corpo para os seus propósitos ruins, pervertendo nossos instintos naturais e, por exemplo, transformando sonolência que a gente tem, cansa, em preguiça. Você sabia que a preguiça é um pecado? Paulo disse, quem não quer trabalhar, não coma. Mas não é só isso. Fome, que também é um desejo legítimo, por causa do pecado é transformada em glutonaria. Sexualidade, que é um desejo legítimo, por causa do pecado é transformada em luxúria, que não é luxo, irmão. Outros ainda sugerem que a expressão corpo do pecado aqui é o eu pecaminoso.
Nossa natureza caída, egocêntrica. Nesse sentido, corpo aqui, a palavra soma no grego, é usada como sinônimo de sarx, que é carne. Aí sim. E esta até parece ser a interpretação mais coerente com esse contexto. Ou seja, Paulo está lidando aqui com nossa natureza pecaminosa. Mas há uma outra palavra interessante nesse versículo 6, que é destruir. Destruir, katargel, no grego, não tem o sentido de eliminar ou erradicar. Já aviso aqui, até porque é um verbo usado em relação ao diabo, e ele continua agindo. O diabo não está morto. Por isso, o verbo usado aqui nesse texto deve significar que a nossa natureza egoísta foi derrotada, incapacitada, destituída do seu pleno poder. Para entender como isso aconteceu, ainda no versículo 6, note o começo dele. Nossa velha natureza foi crucificada com Cristo. Nossa velha natureza não significa o nosso eu interior. Tem muita gente que pensa isso ainda. Como se nós fôssemos uma divisão entre metade bons, metade ruins. Ou corpo bom e alma ruim. Na verdade, o sentido de velha natureza aqui é o nosso eu anterior, antes do novo nascimento em Cristo. Aquilo que éramos antes, a pessoa que nós éramos em Adão. Portanto, o que foi crucificado com Cristo não foi uma parte isolada do nosso ser chamada velha natureza, mas todo o nosso ser. Meu irmão, isso é fundamental que você compreenda. Tal como éramos antes de nos convertermos. Isso deveria estar claro uma vez que a frase, a nossa velha natureza foi crucificada, é equivalente a nós morremos para o pecado. No versículo 2. Eu sei porque que se faz confusão aqui nesse texto. Quando se tenta entender o versículo 6, a palavra crucificado, muita gente associa ela com Gálatas 5:24, onde diz que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Uma ligação entre esses dois textos haveria de sugerir que aqui também no versículo 6, Paulo estaria falando da crucificação da nossa velha natureza. Porém, os dois versículos são diferentes. Romanos 6 descreve o que aconteceu conosco, e Gálatas 5, algo que nós fazemos, mortificando nossos impulsos atuais. Existem duas maneiras distintas nas quais o Novo Testamento fala da crucificação quando fala de santidade. Primeira, é a nossa morte para o pecado através da nossa identificação com Cristo, que é o texto de Romanos 6, propriamente dito, até aqui. Morremos com Cristo, ressurgimos com Cristo, temos uma identificação com Cristo. O velho homem ficou para trás, somos uma nova pessoa. Mas há uma segunda, que é a nossa morte para o eu através da imitação de Cristo, da obediência a Cristo e da crucificação diária que a gente acaba praticando quanto aos nossos pecados, vícios e vaidades. Ou seja, por um lado fomos crucificados com Cristo, mas por outro crucificamos a nossa natureza pecaminosa com os seus desejos, de forma que todo dia
nós renovamos essa atitude tomando a nossa cruz e seguindo a Cristo para a crucificação. Por isso que eu falava da canção, é raro você ver essa dimensão de a gente tomar a cruz enquanto decisão nossa de abrir mão, de morrer pela causa, de renunciar a pecados. É mais comum a gente olhar para a dimensão do que Deus fez, de que Ele entregou o seu Filho na obra da cruz. Mas nós somos chamados, como discípulos, quem quer, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A primeira morte é uma morte legal, morrer à penalidade do pecado. A segunda é uma morte moral, morrer para o poder do pecado. A primeira faz parte do passado, já aconteceu, é única, irrepetível, quando eu nasci de novo. A segunda pertence ao presente, e eu sou desafiado a essa morte diariamente, a renunciar, a servir, a amar, a dar a outra face. E eu acho que esse momento do país ilustra também um pouco a nossa temperatura espiritual enquanto igreja cristã. Eu acho que a igreja ela tem um papel bem específico. E é muito importante que nós não nos deixemos inflamar, contaminar por nenhum espírito que não seja o de Cristo, mesmo quando ele é contestatório. Mas, atenção, provem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus. Por favor, provem. E nesse sentido, que esse texto nos desafia. Eu morri para o pecado em Cristo. Uma vez e definitivamente, mas eu morro também para o meu eu, como Cristo, diariamente. Cristo podia ter transformado pedras em pães e não o fez. Cristo podia ter sido tratado como um rei daquele tempo e não o quis. Cristo entrou em Jerusalém sentado numa cria de jumento. A preocupação principal de Romanos 6 aqui é com a primeira dessas duas mortes, embora a primeira vise a segunda. Ser uma nova criatura em Cristo e morrer para a velha vida implica em continuar morrendo para aquilo que me escraviza. Mas a segunda morte não ocorre e não é possível que aconteça sem que a primeira tenha seu lugar. Contudo, como é que o fato do nosso velho eu ter sido crucificado com Cristo resultou na incapacitação do nosso eu pecaminoso e assim em nosso resgate da escravidão do pecado? Ou seja, como é que o fato do nosso velho eu ter sido crucificado com Cristo resultou na incapacitação do nosso eu pecaminoso e assim, então, em nosso resgate da escravidão do pecado? O versículo 7 nos responde isso, veja comigo. Pois quem morreu está justificado do pecado. O único jeito de se ser justificado do pecado é se alguém pagar o preço do pecado, quer seja o pecador, quer seja um substituto apontado por Deus para pagar essa dívida. Não existe meio de escapar, a não ser que alguém assuma a culpa. Como pode ser justificada uma pessoa que foi condenada por um crime e sentenciada à prisão? Por favor, não pense no nosso judiciário agora.
Como pode ser justificada uma pessoa, pense na justiça divina, que foi condenada por um crime e sentenciada à prisão, somente indo para a cadeia e pagando a penalidade do seu crime. Uma vez cumprida a sentença, ela deixa a prisão justificada. Não precisa mais temer a polícia ou os magistrados, pois as demandas da lei foram satisfeitas. O criminoso está justificado do seu pecado. A justiça divina. O mesmo princípio prevalece se a penalidade for a morte. Não há meio de ser justificado a não ser cumprindo a pena. Você pode dizer, neste caso, pagar a pena não é um meio de escape. Porque afinal a pessoa que morre está morta. E você teria razão caso estivéssemos falando da pena de morte. Uma vez executado o assassino, a sua vida na terra acabou. Ele não pode voltar a viver justificado na terra, tal como uma pessoa que cumpriu uma sentença de prisão, porque ele está morto. O maravilhoso, no que se refere à nossa justificação cristã, porém, é que a nossa morte é seguida por uma ressurreição, na qual nós podemos viver a vida de uma pessoa justificada, tendo pago a pena da morte em e através de Cristo. Pagamos também a pena do pecado. Portanto, é assim que acontece conosco. Merecíamos morrer pelos nossos pecados e de fato morremos. Se bem que não pessoalmente, mas em Cristo, nosso substituto que morreu em nosso lugar e com quem nós fomos unidos pela fé e pelo batismo. E pela união com esse mesmo Cristo também ressurgimos dentre os mortos. Assim a antiga vida de pecado se acabou. Eu queria destacar isso hoje à noite. Pois nós morremos para ela e começou uma nova vida de pecadores agora justificados. Isso parece simples, mas não é. Em virtude da nossa morte e ressurreição com Cristo, é inconcebível vivermos do jeito que vivíamos antes. Porque já não temos mais aquela vida, embora a gente não se aperceba disso, até ser lembrado disso. É nesse sentido que a nossa natureza pecaminosa perdeu o seu poder e nós fomos libertados. Nos foi dado um novo espírito que clama em nós, Abba, Pai. Cristo está em nós. Há uma nova dimensão relacional que até então estava rompida. Veja o versículo 8 desse texto. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Pois deixa eu dizer aqui para você, a vida de um cristão hoje, nada mais é do que ressurreição antecipada. E ressurreição é vida consumada. Quando eu digo aqui ressurreição antecipada, eu consigo viver já agora aquilo que vai ser pleno no futuro. E a ressurreição do futuro vai ser plena vida em Cristo. A garantia de que a nossa natureza de vida agora nova vai continuar. A garantia é a própria ressurreição de Cristo. Veja o versículo 9, no começo. Sabemos que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre ele. E eu repito aqui, estamos unidos com Cristo. Olha como Paulo fala sobre esse tema agora. Isso porque Cristo não foi ressuscitado no sentido de ser trazido de volta à vida, como aconteceu com Lázaro, mas Cristo ressurgiu para um novo plano de existência, novo, liberto da tirania da morte, ultrapassou para sempre os limites da sua jurisdição.
Veja o que o próprio Cristo declara em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. No final do 17, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto. Note bem isso. Mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Meus irmãos, com todo o respeito que eu tenho ao lugar que nós, como cidadãos de um país, temos nos destinos dessa nação, precisamos pensar um pouco mais profundamente sobre a dimensão do reino de Deus enquanto pensamos em nosso lugar no mundo. Precisamos lembrar do verdadeiro Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que inclina o coração de qualquer rei humano para onde quiser, que põe fim a uma vida quando quiser, que delibera com o seu conselho celestial o que quiser soberanamente, pois é desse Deus que nós somos permitidos ser servos, filhos. E é por isso que quando cultuamos e cantamos, e quando saímos desse espaço, mantemos também nossa vida cultica ao único Rei Redentor. Eu gosto de política. A gente lá em casa não é alienado, aliás, a gente lê um bocado a respeito. Mas, diante de uma frase como essa do Rei dos Reis, a quem temerei? A quem temerei? Cristo ressurge, ultrapassa os limites da jurisdição da morte, vence a morte e declara: estive morto, mas agora vivo para sempre. Veja o versículo 10 desse texto de Romanos capítulo 6. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Há uma diferença aqui de tempo, de natureza e de qualidade. De tempo, porque o evento passado da morte está em contraposição à experiência presente da vida. De natureza, porque ele morreu para o pecado, assumindo o seu castigo, mas hoje vive para Deus, para a sua glória. E de qualidade, porque a morte, uma vez por todas, é apresentada versus a vida da ressurreição contínua. Queridos, tais diferenças são de importância enorme para a nossa compreensão, não só por causa da obra de Cristo, mas também para o nosso discipulado cristão. O qual, por causa da nossa união com Cristo, começa com uma morte definitiva, uma vez por todas. Nós estamos incluídos nisso aqui. Versículo 10. Quanto a morrer de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Nós estamos incluídos nisso aqui. Há uma diferença entre aquele que nasceu de novo, que teve essa experiência salvífica, para com aquele que nunca teve essa experiência. É muito comum pessoas que infelizmente acabam se afastando da comunhão cristã, se afastando da sua confissão de fé, e num determinado momento, num batismo, num funeral, elas lembram do seu batismo, da sua infância, da sua adolescência ou da sua juventude, o momento em que Jesus cruzou o caminho delas. E tudo mudou, e elas fizeram planos em cima daquele caminho. Nossa vida começou com uma morte definitiva, uma vez por todas, para o pecado. E a nossa vida continua com uma vida infindável de serviço a Deus,
para a sua glória. Deixe-me ilustrar. Imagine um crente idoso chamado João da Silva, dando uma revisada na sua longa vida. A conversão dele se divide em duas partes. O velho eu antes de converter-se e o novo eu, agora João, depois de crente e batizado. Essas não são suas duas naturezas. Essas são suas duas vidas consecutivas, antes de Cristo e depois de Cristo. Pela fé e pelo batismo, João se uniu a Cristo. Seu velho eu morreu para o pecado quando Cristo levou a sua culpa e acabou com aquela pena. Justificado pela fé, o sim João foi. Ao mesmo tempo, João da Silva ressurgiu outra vez com Cristo, tornando-se um novo homem, para viver agora uma nova vida para Deus. João representa todo o crente. Somos João se somos um com Cristo. Morremos com Cristo. Ressuscitamos com Cristo. Nossa velha vida terminou com a morte, que por juízo ela merecia. Nossa nova vida começou com a ressurreição. Veja o versículo 11 e aqui concluo. Assim também vocês, eu queria que você destacasse essa palavra agora, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Atenção. Considerar aqui não é um faz de conta, meio teoria de autoajuda, pensamento positivo. Não se trata de forçar a nossa fé até o limite, a fim de acreditarmos naquilo que na verdade a gente não acredita, mas a gente faz parecer que acredita. Não é uma questão de fingir que a nossa velha natureza morreu quando nós sabemos que ela não morreu. Não é isso. Trata-se de nos apercebermos e lembrarmos que o nosso velho eu de fato morreu com Cristo, o que colocou um fim na sua carreira. Precisamos considerar o que de fato nós somos, a saber que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus, assim como Cristo. Versículo 10, acabamos de ler. Quanto a ter morrido, de uma vez por todas morreu. Quanto a viver, vive para Deus. Você está incluído nisto. Uma vez compreendida essa verdade, que a nossa velha vida terminou, que o resultado final foi lançado, a dívida paga e a lei satisfeita, não vamos mais querer coisa alguma com o nosso passado. Voltando ao Senhor João, vimos que a sua vida se dividiu em duas partes. Uma biografia de 2 volumes. O primeiro termina com a morte legal do seu antigo eu. O volume 2 se abre com a sua ressurreição. Ele não pode esquecer esses fatos acerca de si mesmo, e Paulo o convoca não a fingir ou a ignorar, mas sim a refletir e rememorar. É o que nós vamos fazer agora na ceia. Ele precisa lembrar a todo momento do primeiro volume. O primeiro volume foi fechado. Nós estamos agora no segundo volume, não tem volta. Quem coloca a mão no arado e olha para trás não é apto. Não se cogita mais desse retorno. É inconcebível que eu reabra o volume 1 como se minha morte e ressurreição com Cristo nunca tivessem acontecido e eu simplesmente fosse um anônimo e sozinho tentando me salvar pela minha fé em Jesus e fazendo todo o esforço
para me manter nesse caminho. Quando na verdade o que aconteceu é que Cristo veio a mim e eu fui incluído nessa nova vida, primeiro na morte e depois na ressurreição. Pode uma mulher casada viver como se ainda fosse solteira? Bem poder ela pode, não é impossível. Mas é bom ela lembrar quem ela é. E é só olhar para a aliança de casamento, o símbolo da nova vida de união com o seu marido, e ela há de querer viver de acordo com a sua posição de mulher casada. Pode um cristão nascido de novo viver como se ainda continuasse em seus pecados? Poder ele pode, pelo menos por um tempo. Mas deixe ele lembrar quem ele é, recordar seu batismo, símbolo da sua nova vida com Cristo. E ele há de querer viver de acordo com esse compromisso. Meus irmãos, o maior segredo de uma vida santificada está em nossa mente. Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Porque a vida de um homem é dirigida por aquilo que ele pensa. Veja. Consiste aqui em saber, versículo 6, primeira parte. Sabendo isto. Note o destaque ao versículo 6. Sabendo isto. Consiste em saber que o nosso velho eu foi crucificado com Cristo. Mas, versículo 3, consiste em saber que o batismo em Cristo é batismo na morte e ressurreição dele. Versículo 11, consiste em considerar, versículo 11. Considerar que através de Cristo estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. E é claro que a todo momento a gente vai receber inverdades, um conjunto de mentiras serão arremessadas contra o nosso pensamento, ou nós mesmos vamos nos expor a elas. Deixando de olhar para Cristo, visitando o nosso novo nascimento. Precisamos relembrar, ponderar, compreender, registrar essas verdades até que elas se tornem parte tão integrante de nossa mente que um retorno à antiga vida seja algo inconcebível. Não se está a falar aqui de deslizes, falhas, erros e pecados que a todo momento nós praticamos. Se está a falar de não ser mais possível viver do mesmo modo como vivíamos, vida louca, movidos pelo espírito desse tempo, pelas opiniões dos outros, pela mídia completamente equivocada em vários aspectos, manipuladora, pelas tendências econômicas, políticas, por espíritos que atuam diretamente em nações, a ponto de João nos dizer: provem, Paulo, os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Para um cristão regenerado, simples, contemplar a possibilidade de uma vida retornada ao que se vivia antes, deveria ser tão inconcebível quanto um adulto querer voltar à infância. E é por isso que quando Jesus pega uma criança e nos quer falar sobre ela, ele não está nos trazendo uma analogia literalista. Ali o objetivo da criança é mostrar a sua dependência.
O próprio Paulo vai dizer, não hajam mais como meninos, no juízo sejam maduros. É como uma pessoa casada querer voltar a ser solteira, um prisioneiro libertado querer voltar para a sua cela. Pois a nossa união com Cristo rompeu com a velha vida e nos comprometeu com uma completamente nova. E entre essas duas vidas coloca-se o nosso batismo. Como uma porta entre dois cômodos, que se fecha para um e se abre para um novo. Nós já morremos e ressuscitamos. Como poderíamos viver de novo naquilo para o que já morremos?